Salve pessoal, mais um vídeo da série Prosa Terapêutica e hoje vamos falar sobre perdão. Quem aqui nunca precisou desenvolver muita força ou coragem para elaborar um perdão nas nossas vidas? E eu queria chamar a atenção aqui que o perdão não é um tema recorrente enquanto necessidade apenas na terapia, mas também no nosso dia a dia, nas nossas relações com nossos amigos, com a nossa família, relações no trabalho. Todos os dias acontecem coisas que poderiam potencialmente carecer de um perdão ou de uma aceitação. Eu gosto de trazer o perdão e de repente se existam muitos conceitos associados ao perdão, de repente caso existam inclusive algumas questões de ordem ideológica, né? Então, por exemplo, existem algumas linhas que trazem que o perdão é uma atitude que coloca você acima dos outros, então a gente pode trazer enquanto uma aceitação. Independente de como a gente vai tratar, se enquanto perdão ou aceitação, é importante que a gente preste atenção a alguns aspectos que eu queria trazê-los aqui para vocês, comentar um pouquinho com vocês. De repente isso pode fazer sentido e pode ajudar a trabalharmos o perdão nas nossas vidas, trabalharmos a aceitação nas nossas vidas. Vamos lá então. Queria começar com o que o perdão não é. O perdão não é você esquecer o que aconteceu. Algumas vezes as pessoas dizem, não, esquece isso, deixa passar. E o perdão, ele na sua forma mais produtiva, o perdão na sua forma mais curativa, ele não se trata nem um pouco sobre esquecer aquilo que aconteceu. Temos o esquecer ou temos o negar? O esquecer é quando a pessoa tenta fingir que nada aconteceu. O esquecer é quando a pessoa tenta minimizar o impacto que aquilo teve. E a gente sabe que o perdão ele pode ser necessário para coisas pequenas ou para coisas muito grandes. Vai depender de cada um. Algo que de repente eu possa ter feito, possa ter magoado você, mas que de repente para você foi algo gigante, para mim talvez foi algo pequeno e assim por diante. Então, quando a gente olha para o perdão enquanto uma ferramenta de necessidade diária, a gente precisa levar essas coisas em consideração. Então, esquecer é algo que não vai trazer nada de bom. O importante é que a gente seja capaz de desenvolver a maturidade e o aprendizado de ir elaborando aos poucos, assimilando aos poucos cada experiência da nossa vida. O esquecimento muitas vezes é aquele ato de a gente pegar uma coisa que nos fez mal, pegar algo que nos machucou, algo que nos deixou, numa situação que não foi bacana, e a gente esconde isso numa gavetinha. A gente coloca lá no submundo da nossa consciência, a gente coloca tentando fazer com que isso se esqueça lá no passado. E o que a gente precisa olhar é que tudo aquilo que nos machucou, tudo aquilo que nos magoou, tudo aquilo que nos marcou profundamente, lá atrás marca coisas que ainda hoje provavelmente estão reverberando em nossas vidas e que estão marcando a forma como nós nos relacionamos com a vida, a forma como nós lidamos com as pessoas, com os afazeres, com as nossas emoções. Então, esquecer realmente não é o que o perdão propõe. A negação é quando a gente quer simplesmente dizer, não, nada aconteceu. Às vezes, certas dores, às vezes lidar com certas experiências e com o que aquilo trouxe para as nossas vidas, o que fez mudar nas nossas vidas, às vezes foram feridas profundas, às vezes foram experiências muito grandes enfim, que às vezes é até difícil de explicar o que aconteceu. Então, às vezes, a gente tenta fazer como se nada tivesse acontecido. É uma espécie de uma negação. É simplesmente tentar, não, tá tudo certo, né? E aí a negação, crianças, vejam bem, ela nos leva para muito próximo do efeito sombra, que é quando a gente tenta, né, naquela coisa de simplesmente fazer de conta que nada aconteceu, mas em algum momento aquilo surge, porque as coisas estão conectadas nas nossas vidas. As coisas pelas quais a gente passou sempre estarão se demonstrando no nosso dia a dia, principalmente caso tenham sido experiências que não foram assimiladas, que foram negadas, tá? Então é importante nós entendermos que perdão também não é negar que algo aconteceu em nossas vidas. O próximo item aqui é
que muitas pessoas acham que perdoar ou aceitar algo ou perdoar alguém é aprovar o que a pessoa fez. E perdão não tem a ver com isso. Algo que tenha feito muito mal a você, alguma ação, alguma atitude, algum comportamento que muitas vezes foram até mesmo contra a lei, que foram comportamentos completamente atrozes, que foram coisas horríveis, não significa, quando nós perdoamos essas coisas, quando nós aceitamos que essas coisas aconteceram, isso não significa que nós estamos aprovando essas coisas, que nós estejamos tirando a natureza negativa dessas coisas que aconteceram. Perdão não tem nada a ver com olhar para algo que é ruim e tentar transformar aquilo numa coisa boa, ou aprovar, ou concordar com aquilo que foi feito, ou com o mérito daquilo que foi feito. Então, o perdão não é isso, crianças. Perdão também não é fingir que está tudo bem. Perdão não é a gente olhar para as nossas emoções, a gente olhar para as nossas experiências que foram doloridas. Não, olha, isso não me marcou tanto assim. Olha, isso nem foi tão dolorido assim. Nem sei. Não é fingir que tudo está bem, não é fingir que as coisas ficaram do mesmo jeito depois daquilo. Então, perdão não tem nada a ver com fingir que nada aconteceu ou fingir que aquilo não machucou ou que não marcou você, crianças. Outra coisa, o perdão não tem a ver com concordar com a continuidade daquilo que nos machucou. Algumas pessoas ainda associam que se eu perdoar é como se eu estivesse dizendo um sim para que aquela coisa persista na minha vida. Como se eu estivesse dizendo um sim para a continuidade daquela experiência ou da presença daquela pessoa ou da minha presença naquele ambiente ou naquele acontecimento ou naquele trabalho, naquela empresa, naquele lugar, naquele ambiente. Não. Perdoar e aceitar alguma coisa também não tem a ver com dar o seu sim para a continuidade daquilo. Agora, Chames, você falou sobre o que o perdão não é, mas o que é o perdão então? Perdoar e aceitar alguma coisa que nos machucou e que nos marcou provavelmente nas nossas vidas tem a ver com a gente trabalhar um nível de amadurecimento muito grande. Para algumas pessoas, inclusive, um tempo que vai variar. Para algumas pessoas conseguem fazer o perdão e a aceitação antes, outras pessoas precisam de mais tempo. Então você respeitar o seu tempo também é importante. Mas para algumas pessoas vai inclusive significar um rito de passagem. Algo que marca você a ponto de que você é uma pessoa antes e depois. E a forma como a gente lida com essas coisas que muitas vezes foram coisas completamente piradas, coisas que marcaram você num nível que às vezes é difícil de entender por que aquilo aconteceu ou de entender qual é a origem daquilo, mas independente do que seja, quando a gente aceita, quando a gente perdoa, a gente vai curar, a gente vai regenerar, a gente vai buscar dar a permissão para que isso se cicatrize na gente. A gente vai dar um lugar para essa experiência no nosso coração, permitindo que a gente consiga trazer nem que seja um fortalecimento. Às vezes, talvez, Chames, eu não sei o que eu posso aprender dessa situação. Porque a gente sempre fala, poxa, o que eu posso aprender dessa coisa? O que eu posso elaborar? O que eu posso evoluir a partir dessa situação? E talvez a pessoa diga, olha, eu não consigo ver aonde que eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Independente, nem que seja para que você possa crescer e fortalecer-se a partir disso. Para que você diga, olha, eu sobrevivi a isso. E de repente você possa inclusive levar essa experiência e ensinar outras pessoas como que você passou por essa experiência. A você ensinar outras pessoas a como também serem sobreviventes daquilo. E como levar a vida adiante mesmo após uma situação que tenha sido tão difícil. Para situações que muitas vezes são realmente muito profundas, de muita dor. Afinal de contas, o perdão e a aceitação são uma escolha de que a gente possa se desamarrar, se desvincular daquela dor que é como se a gente estivesse olhando sempre para o passado.
aquilo que a gente não elabora, aquilo que a gente não assimila, aquilo que a gente não aceita, aquilo que a gente não perdoa, fica reverberando nas nossas vidas, fica afetando e manchando as nossas emoções e a nossa forma de lidar com as pessoas, com as situações, com as coisas que acontecem no dia a dia. É como se estivesse marcando, é como se fosse um peso que dificulta que você se sinta livre para agir, independente se você sentiu aquela dor lá atrás. Você não está mais, por exemplo, numa reação defensiva, você não está mais numa reação de sempre levar as coisas para o lado pessoal, de você dar um passo atrás, de você fugir das situações. Quando as dores não são elaboradas, quando as dores não são aceitas ou perdoadas nas nossas vidas, é como se a gente estivesse sempre fugindo delas de forma inconsciente. Então, perdão é uma escolha consciente que eu faço de me libertar da forma como isso ainda afeta a minha vida. Se de repente não pelos outros, mas o perdão é uma forma de que eu escolha não mais conviver com o sofrimento todo dia. É eu olhar para a vida e dizer, eu dou uma nova chance para a vida, eu me dou uma nova chance, eu dou uma nova chance para as pessoas. É de fato eu fazer uma escolha consciente de me desvincular de algo que estava limitando a minha experiência de vida a cada dia. E para finalizar, quando a gente aceita, quando a gente olha para uma situação e olha para aquilo com um olhar de maturidade, não, isso aconteceu comigo. Isso foi muito doloroso, isso foi muito atroz, isso foi muito profundo, mas isso aconteceu comigo. De repente isso seja o que faltava para que a gente possa dar uma virada de chave na nossa vida para nos relacionarmos com isso de forma diferente. É o que faltava para que a gente possa buscar ajuda, é o que faltava para que a gente possa compartilhar isso com as pessoas amigas, com as pessoas que a gente ama. É o que faltava para que a gente possa de fato colocar isso numa gavetinha, não mais no submundo, mas numa gavetinha das experiências, levando adiante o aprendizado e o que eu posso fazer de diferente a partir daquele momento. Nós faremos outros vídeos a partir desse que falam sobre a empatia, sobre um viver compassivo e que são fundamentais também no processo do perdão, mas isso fica para um outro vídeo. Por hora, eu agradeço que você tenha chegado até aqui nesse vídeo. Peço que você curta, que você compartilhe, que você comente o que você achou sobre esse vídeo e que você assine o nosso canal YouTube para ficar sempre por dentro das novidades do nosso canal. Tá bom? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Tchau!